Então, boa tarde. Nós vamos dar início a mais um encontro do seminário O Mapa dos Desafios para o Estado de São Paulo. Hoje já é o quinto encontro dos nossos seminários. Nós vamos conversar hoje com o Luiz Marques e com a Marúcia Otteli a respeito de mudanças climáticas e água e saneamento. Muito obrigada a todo mundo que tem participado conosco de todos os encontros. Hoje nós já estamos nesse quinto encontro e nós já recebemos os professores Paulo Saldiva, João Itaquera, Ana Cláudia Teixeira, Débora Dias, Odete Grajev, João Abrão e várias outras pessoas para conversar com a gente sobre diversos temas que fazem parte dos desafios que o Estado de São Paulo vai enfrentar entre os anos de 2020 e 2030, né? Esse é um projeto do Coletivo 660, em parceria com a Ação Educativa, que é um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Projeto esse que é de emenda parlamentar indicado pelo gabinete da deputada Isa Pena, chamado Inovação, Desenvolvimento e Resiliência nas Políticas Públicas em São Paulo, um mapa para o desafio 2020-2030. Então, nós vamos começar hoje mais um desses encontros. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Gostaria de agradecer muito também aos nossos convidados, né, o Luiz Marques e a Marúcia. E nós vamos começar hoje pelo Luiz. Então, o professor Luiz Marques, ele vai conversar hoje com a gente a respeito de mudanças climáticas. Ele tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História da Arte. Ele foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, MASP. E hoje ele é co-criador e membro do comitê editorial da revista Figura. Ele também tem algumas áreas de interesse que são em História da Arte italiana, porém hoje ele trabalha muito com o tema de mudanças climáticas, tendo publicado diversos livros nesse sentido. Então, professor, por favor, fique à vontade, passo o palco para você. Muito bem, obrigado, Janaína, obrigado aí pelo convite a todos, pessoal da Ação Educativa, o Sérgio. Eu vou começar, então, fazendo esse compartilhamento de tela com vocês. Vocês estão vendo? Tá tudo direitinho? Beleza. Então, vamos lá, gente. Eu tenho 30 minutos para conversar com vocês a esse respeito e tenho um monte de coisa para mostrar. Então, vamos bem rapidinho. O título que eu propus para essa sessão é A Vulnerabilidade Climática de São Paulo. Então, essa é uma imagem que já nos dá uma ideia da nossa vulnerabilidade. E eu vou organizar essa exposição em 6 pontos. Então, a aceleração do aquecimento, as projeções nacionais, o histórico e projeções das mudanças climáticas na região metropolitana e outras cidades maiores do estado de São Paulo, e, finalmente, então, a questão das ilhas de calor urbano e os picos de calor na macrometrópole, né, de São Paulo. E, a partir dessa exposição, vou abordar muito rapidamente 3 impactos maiores, são muitos impactos, mas eu selecionei 3 impactos maiores das mudanças climáticas em São Paulo: o declínio da oferta de água, sobre a qual, naturalmente, a Marúcia vai falar com muito mais propriedade, a maior insegurança alimentar e Santos e a elevação do nível do mar, ou seja, a elevação do nível do mar no estado de São Paulo, mas com foco apenas em Santos, né? Então, para começar, evidentemente, a gente tem que levar em consideração o fato de que o Brasil está no planeta e, portanto, nós temos um grande problema, né, mundial, que é o problema do aquecimento global do planeta, e esse gráfico mostra para vocês duas fases da aceleração desse aquecimento. O primeiro é que está nessa linha verde, né, que começa a partir exatamente de 1976, 1977, sempre aqui nesse caso desse mapa, a partir, né, o período de referência são os anos 1880 a 1920, né? O zero que vocês estão vendo no mapa é o período 1880 a 1920, e vocês percebem, então, a partir dos anos 70, mais ou menos, há uma forte inclinação, né, ascendente desse aquecimento, que constitui uma primeira fase, e se vocês olharem a última parte ali do mapa, né, do gráfico, vocês veem que nos últimos 6 anos, né, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, vocês veem que ele se distancia, não é, dessa linha verde, que seria, digamos assim, a evolução linear do aquecimento, e nos mostra uma segunda fase desse aquecimento, que nos leva agora, portanto, no ano de 2020, a um aquecimento médio, global, né, superficial do planeta, né,
terrestre e marítimo combinado em relação a esse período de 1880 a 1920 de 1,3 graus Celsius. Portanto, nós estamos, segundo esse gráfico, a 0,2 graus de atingirmos 1,5 graus, não é? Que é, vamos dizer assim, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. E a Organização Meteorológica Mundial, né, publicou há poucos meses atrás, esses cenários de aquecimento até 2030, no qual ela diz que 24% de chances, que haveria, portanto, 24% de chances, de que pelo menos um ano até 2024 seja ao menos 1,5 graus mais quente que a média do período pré-industrial, que eles consideram 1850 a 1900. E que essas chances aumentam com o tempo, ou seja, que em 2022 haverá mais do que 24% de chances que nós tenhamos até 2024 um aumento, um ano ao menos, com um aumento superior a 1,5 graus. Portanto, nós estamos claramente, vejam, nesse gráfico, vocês veem que quanto mais escuro esse azul, né, que vocês veem aqui, né, mais a chance de que nós tenhamos até 2024 alguma coisa muito próxima de 1,5, sendo que é possível, vejam, nesse azul mais claro, que nós atinjamos pelo menos um ano mais do que 1,5 graus, e, evidentemente, essas chances aumentam com o tempo, e na segunda metade do decênio, né, 2020-2030, essas chances aumentarão cada vez mais e, digamos assim, esse patamar de aquecimento passará cada vez mais a ser irreversível, né? Bom, isso no que diz respeito ao mundo como um todo, mas vamos ao Brasil, né? Então, esse livro, sobre o qual eu me baseei bastante nessa exposição, se chama, então, Climate Change Risks no Brasil, né? Riscos das mudanças climáticas no Brasil, foi publicado agora em 2019, organizados pelo Carlos Nobre, pelo Marengo, pelo Wagner Soares. E o que eles dizem, assim, na primeira frase do prefácio, né? Apenas para que a gente tenha uma ideia do tom do livro, né? Em um cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, o país tem alta probabilidade, maior do que 70%, de sofrer aquecimentos maiores que 4 graus Celsius antes do fim do século. E esse é o gráfico que eles mostram no capítulo 2 do livro, e vocês veem o quê? Que vocês veem, então, que essa linha preta que está aqui é o histórico, né? Então, aquilo que já foi observado, e a partir, portanto, de 2015 a 2016 são as projeções. E o que se percebe é o quê? Que qualquer que sejam os cenários de aquecimento, esses cenários correspondem a diversos níveis de emissões de gases de efeito estufa, portanto, o azul é aquele com redução muito, muito rápida, né, muito, vamos dizer assim, radical, vigorosa das emissões, e a linha vermelha, que é a linha que está no topo, é a linha que nós estamos seguindo, essa é a nossa linha atual, né, ou seja, onde não há reduções das emissões. Então, vocês percebem que até 2030, qualquer que sejam os cenários de emissões de gases de efeito estufa, nós chegaremos em 2 graus por volta de 2030. Né? Isso aqui é, portanto, alguma coisa que já está, no Brasil especificamente, já está completamente, vamos dizer assim, é inevitável. O que é ainda inevitável é saber qual é o rumo que nós vamos tomar a partir de 2030, a partir, vamos dizer assim, da situação atual. Né? Se nós continuarmos nessa situação, nós vamos passar para 4 graus por volta de 2060 e nós vamos chegar a 6 graus por volta de 2100. Né? Então, esse é o cenário mais provável se mantida a trajetória atual. Né? Portanto, é uma situação claramente dramática, porque a partir de 4 graus Celsius é muito pouco provável que nós tenhamos uma capacidade razoável de adaptação às mudanças climáticas. Então, chegamos agora, então, à situação atual do Brasil. Em 2019, foi o ano mais quente já registrado no Brasil, né? Esse um artigo que saiu na revista da FAPESP, de março de 2020, com temperaturas máximas e mínimas anuais que sobem de modo contínuo desde 1961, né? Então, se vocês pegarem aqui de 61 até, de 89 até 2019, vocês veem que nas temperaturas máximas nós aumentamos de 28 para 31, ou seja, nós aumentamos 2,25 graus Celsius. Nas temperaturas médias, 2,08, e nas temperaturas mínimas, 1,94 graus Celsius, sempre entre 1989 e 2019, portanto, nos últimos 30 anos. Né? Vocês veem, portanto, que o Brasil já chegou, nas médias brasileiras, de forma geral, já está ultrapassando claramente o aquecimento de 2 graus.
Muito bem, agora cheguemos em São Paulo, né? Então, o histórico e projeções das mudanças climáticas na região metropolitana e em 2 outras cidades maiores do estado de São Paulo. O que nós podemos perceber desde logo, né? Peguemos as temperaturas máximas, as maiores temperaturas em São Paulo de 1961 a 2018. Elas estavam entre 36 graus Celsius e 37,8 graus Celsius, sendo que em 2014 ela atingiu, portanto, 37,8 graus Celsius. O que a gente percebe claramente é que nos últimos 57 anos, as 6 maiores temperaturas ocorreram desde 2014, as 8 maiores desde 2012 e todas as maiores, né, desde 1999. Portanto, praticamente no século XXI, nós temos temperaturas que são as maiores desde os registros históricos, as temperaturas em São Paulo, né? A mesma coisa aqui, né? Então, dias de verão com temperatura máxima acima de 30 graus Celsius no município de São Paulo, né, cada um dessas manchinhas que vocês veem aqui são um dia de verão, né, com uma temperatura acima de 30 graus, uma temperatura máxima acima de 30 graus. Né? E aí vocês comparam, então, o período de 1960 e 1971 com o período de 2007 e 2017. Basta nós compararmos esses 2 períodos para perceberem que o período de baixo, o período de 2007 e 2017, tem muito mais dias, não é, do que com temperaturas máximas acima de 30 graus, do que o período 1960 e 1971. Né? Isso só para dar assim, uma ideia básica, né, do nível de aquecimento que nós estamos tendo no município de São Paulo. Mesma coisa aqui, as temperaturas médias no verão, né, sempre nos 3 meses do verão, dezembro, janeiro e fevereiro, vocês veem aqui, então, que a temperatura média do período 1960-71 era essa linha aqui, tá vendo? E aí a temperatura média 2007-2017, né, e portanto nós vemos claramente, então, um avanço muito forte em relação a esses 2 períodos. Bom, isso aqui é um exercício que foi feito, que é bem interessante, da Rutgers University, da University of California, de Chicago, etc. São as projeções baseadas no cenário RCP 4.5, watts por metro quadrado, ou seja, cenários em que o Acordo de Paris é integralmente cumprido, né? Essa é basicamente a ideia, né? A premissa, né? Então, a pergunta é, quão mais quente será a sua cidade em relação a quando você nasceu, né? E a data de nascimento, né, teórica é 1960, né? Quem nasceu em 1960? Essa basicamente é o que o gráfico nos dá, né? Então, se nós pegarmos São Paulo tinha em média, em 1960, 13 dias por ano, com temperaturas iguais ou superiores a 32 graus Celsius. Temperatura de 32 graus Celsius é importante, nós vamos ver por quê. Porque a partir de 32 graus Celsius há um declínio claro da produtividade agrícola, né? Então, vejam, em 60, portanto, nós tínhamos 13 dias por ano acima dessas com temperaturas iguais ou superiores a 32 graus. Em 2017, nós passamos a ter 25 dias por ano com essas temperaturas. E em 2040, nós devemos ter 33 dias por ano com temperaturas iguais ou superiores, né, numa média, 33, uma média de 26 a 50 dias. Né, e em 2089, nós devemos ter até 115 dias com temperaturas na cidade de São Paulo iguais ou superiores a 32 graus. E aqui vocês têm, então, a tabelinha, né? 60, 13, 2017, 25, 2040, 33 e 2089 até 115. Portanto, nós temos claramente uma ideia de que nós estamos aumentando a nossa temperatura e, de fato, o CEMADEM publicou recentemente que na década de 2020, a temperatura média anual da região metropolitana de São Paulo deve aumentar entre 0,9 e 1,7 graus Celsius. Né? Essa é a previsão do CEMADEM para a cidade de São Paulo. Se nós pegarmos o impacto que isso nos dá, vocês veem aqui que quanto mais nós nos afastamos do zero aqui, maior é o risco de mortalidade, né? Tanto para o frio quanto para o calor. Né? Tanto para o frio quanto para o calor, e você percebe, então, que nós estamos, à medida que nós chegamos em 26 graus da temperatura média da cidade, nós temos um aumento bastante pronunciado da mortalidade, sobretudo nas pessoas idosas e nas crianças. Né? Por quê? Porque essa é uma questão muito clara. Né? Se nós temos uma temperatura de 30 graus com uma umidade baixa, nós já temos uma situação de caution, né? De cuidado, né? Mas se nós temos a mesma temperatura a 30 graus, com uma umidade já maior, por exemplo, de 70%,
70% de umidade relativa do ar, nós entramos já numa faixa de extremo cuidado, né? E aí vocês percebem que se nós estivermos em 32 graus, que estaremos mais ou menos aqui, ou mais, 35, né, 35 aqui, vocês veem que muito rapidamente nós entramos numa situação de perigo, né? De perigo, que é essa região aqui, laranja, digamos, e de extremo perigo a situação vermelha. Então é claramente uma situação que vai nos levar a um aumento das taxas de letalidade por calor a partir do momento que nós ultrapassarmos 30 graus, 32 graus. Peguemos Campinas, né? Campinas tinha em média 18 dias por ano com temperaturas iguais ou superiores a 32 graus. Eu estou indo de São Paulo em direção ao interior do estado, né? Pegando duas cidades, Campinas e Ribeirão Preto. Então, 18 dias por ano, 30 dias por ano em 2017, em 2040, 44 dias por ano, né, e na média, ou seja, entre 36 e 73 dias, e em 89, então, até 145 dias, aqui eu mostro a tabelinha para vocês de novo, 18, 30, 44 e até 145. Portanto, em 2089, a cidade de Campinas deve ter alguma coisa da ordem de quase metade do ano, com temperaturas até superiores a 32 graus, 32 ou mais, né? Se nós pegarmos Ribeirão Preto, a situação piora, conforme nós avançamos em direção ao interior do estado de São Paulo, ela é pior. Então, em 60, Ribeirão Preto tinha 47 dias já de calor, de temperaturas iguais ou superiores a 32 graus, em 2017, 79 dias por ano, em 2040, 102 dias por ano, em 2089, 223 dias por ano, 2/3, digamos assim, um pouco, quase 2/3 do ano vão ter com temperaturas como essa. Aqui, novamente, vocês têm o quadro sinótico disso. Muito bem. Passemos à questão da ilha de calor urbano, né, os picos de calor na macrometrópole. Então, o fenômeno, né, do pico de calor, das ilhas de calor urbano, é muito claro, quer dizer, quanto mais você tem uma concentração de materiais que absorvem energia, né, asfalto, concretos, etc., etc., e menor, portanto, densidade de áreas verdes, maior é a temperatura, né? É um fenômeno, portanto, de uma ilha de calor, né? A palavra já é autoexplicativa. E vocês têm aqui, então, por exemplo, uma situação que nós temos alguma coisa da ordem de 30 graus na média, né? A região rural vai estar um pouco mais fria, mais fresca, né? Conforme nós nos aproximamos da periferia, nós vamos para 31 graus, ou para 33, 32, ou mesmo nós ultrapassamos 33 graus numa área com baixíssima área verde, né? E com muita concentração de material que é de alta reflexividade do calor, de absorção e reflexividade do calor, né? Então, as principais causas das ilhas de calor são óbvias, né? Aumento da urbanização, né? Caracterizado principalmente pelas inúmeras construções, né, edificações de concreto que impedem a circulação dos ventos, poluição atmosférica por excesso de veículos, né, emissão de gases poluentes, liberação de calor em processos industriais, né, o motor que está ali do carro ou de uma indústria, ele também emite calor, a diminuição da cobertura vegetal, que diminui a absorção de calor, e a pavimentação com impermeabilização e elevada densidade demográfica. Isso é evidente que é muito intuitivo, né, o que é uma ilha de calor. E a gente sabe muito bem, por experiência própria, o que significa você estar no centro de São Paulo num dia de muito calor e o que significaria estar naquele mesmo dia numa região, numa chácara, numa região rural de São Paulo, né, é claro. E aí você tem exatamente essas medições, né, quer dizer, a ONU diz que em 2045, 6 bilhões de pessoas, né, alguma coisa como 60% a 70% da população, vai estar em cidades, né? E as ilhas de calor urbano mostram que há um aumento da temperatura, que pode ser de 3 graus, mas que pode ser até mais, chegar a 10 graus mais quentes do que as zonas rurais, né? Como vocês veem aqui. Um caso, por exemplo, um caso típico que ocorreu em 1999, né, onde havia um intervalo de uma ilha de calor urbano na região metropolitana de São Paulo. Vocês veem aqui essa parte mais vermelha, bem no centro da cidade, estava com 31 graus, enquanto que na área rural, né, nós tínhamos 24 graus, portanto um intervalo de 7 graus Celsius, né? E esse trabalho que foi publicado por dois estudiosos, o Hugo Rogério Barros e a Magda Lombardo, de 2016, mostra exatamente que as diferenças de temperatura da superfície podem sejam superiores a 8 graus Celsius, né, na região metropolitana de São Paulo, né, ilha de calor urbano e o uso da cobertura do solo em São Paulo, SP, né, na capital. Muito bem, isso vai nos dar, então, vulnerabilidades, né, a vulnerabilidade
heat stress, né, do estresse por calor, né, e o risco, né, de letalidade em 6 capitais de São Paulo, e o que eles mostram é que nesse índice de vulnerabilidade socioclimática, São Paulo está num patamar médio, né, porque São Paulo está numa latitude relativamente já próxima da região temperada, né, inclusive o Trópico de Capricórnio passa exatamente em São Paulo. Ele está a uma altitude mais elevada, né, 700 e tantos metros acima do nível do mar, e ele está relativamente próximo do mar. Isso leva a que o nível o índice de vulnerabilidade socioclimática do ponto de vista da letalidade seja apenas médio, né? São Paulo e Vitória, nesse caso, são equivalentes, enquanto que, evidentemente, Natal e Manaus, pelas mesmas razões, né, estão outras, então, a região equatorial, etc., tem uma vulnerabilidade mais alta. Muito bem, o mapa do risco do aumento da temperatura, né, esse mesmo trabalho mostra isso, né, a Folha de São Paulo fez um artigo sobre esse trabalho e mostra exatamente isso, né, então, na zona norte da cidade de São Paulo, que vocês estão vendo a cidade de São Paulo, né, que está o município de São Paulo, né, dá para ver claramente, nessas zonas aqui, a zona norte de São Paulo e a zona leste de São Paulo, são as zonas em que aparecem o maior risco, né, de letalidade, né, sobretudo para pessoas velhas e para crianças na cidade de São Paulo. Isso é muito claro, veja, então, aqui nós já estamos aqui em muito alto, né, nessas zonas vermelhas aqui, o índice de risco de estresse térmico, né, é muito alto ou alto, né, como vocês podem perceber, e nas partes amarelas ela seria médio, né, isso aqui para os próximos anos, né. E aí você percebe novamente essa questão, né, essas duas curvas, né, de pico de calor, isso é um gráfico do Instituto Nacional de Meteorologia, a partir das observações do Mirante de Santana, que mostram exatamente isso, né, quer dizer, vamos imaginar que isso aqui seja uma curva, né, uma parábola, em que essas zonas aqui são as zonas com maior probabilidade, são as mais altas, e aqui com menor probabilidade, né, à medida que elas caem. E dos 61, 71 para 2007 e 2017, vocês observam o quê? Um duplo deslocamento, né, dessa curva, ou seja, ela vai mais para a direita, no sentido que ela vai estar com maior probabilidade de temperaturas mais elevadas, e também o número de dias em que essas temperaturas serão mais elevadas aumenta também, passa daqui para cá, né? Então, claramente, então, as distribuições das máximas diárias entre 61 e 71 em 2017 e 2017 mostra claramente, então, que os picos de calor vão ser cada vez mais próximos, né? Aqui teremos aqui já em 32 graus, mais ou menos, vai ser muito mais comum do que seriam, digamos, do que era no período de 1961 e 1971. E, por outro lado, nós vamos chegar a temperaturas acima de 35 graus Celsius, ainda com menos dias, mas ainda assim elas não eram sequer possíveis nessa curva cinza, né, da curva de 1961 e 71. Então, um deslocamento para a direita e um deslocamento para cima, uma deformação da curva para cima. Bom, vamos falar dos 3 impactos, né? Não sei quanto tempo eu tenho aqui, eu tenho 7 minutos, se eu estou enganado, ou 8 minutos, alguma coisa do gênero. Você tem 11 minutos ainda, Luiz. 11 minutos, nossa, quanto tempo. Então, vamos lá. Declínio da oferta de água, né? Eu peguei 3 impactos das mudanças climáticas, e é muito interessante que a gente tenha acesso a esse trabalho aqui, Brasil 2040, foi um trabalho que foi publicado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos em 2015, né, chamado Brasil 2040, né, é muito interessante porque eu nunca consegui ter acesso ao trabalho inteiro, eu só tenho acesso na internet ao resumo executivo, que já é muito informativo, né, mas eu gostaria de ter acesso ao trabalho inteiro, nunca consegui até hoje ter esse acesso, e agora acabou, né, inclusive a Secretaria de Assuntos Estratégicos, de maneira que vai ser cada vez mais difícil nós termos acesso a isso. Em todo caso, o Observatório do Clima, o Cláudio Ângelo, né, que é um excelente jornalista, e a Cíntia Feitosa também, que trabalham juntos aqui no caso do Observatório do Clima, fizeram um belíssimo artigo que resume, né, esse trabalho,
que se chama, então, né, o país poderá viver drama climático em 2040, indicam estudos da presidência, né, e o que eles mostram, né, o calor extremo, a água, a energia, queda da produção agropecuária, doenças e prejuízos por ressacas, né, e eu peguei só esses 3 elementos, ou seja, a água, a queda da produção agropecuária e as ressacas. A gente poderia falar muito mais, né, sobre questões de energia, né, os níveis das represas, mas não daria tempo. Então, bom, evidentemente o desmatamento da Amazônia, que já é superior agora, ou próximo, ou superior a 20% da Amazônia brasileira, levou a uma diminuição clara dos famosos rios voadores. Esses rios voadores, por sua vez, carregam umidade para a região sudeste, né, do Brasil, né, aqui vocês veem mais claramente, né, os ventos oceânicos, evaporação e umidade, e aí ele leva chuvas para essas regiões todas do Brasil, né, inclusive, portanto, para São Paulo. E nós temos, portanto, já os primeiros sintomas de uma queda muito grande na umidade relativa do ar, nos níveis de precipitação. Um caso extremo disso é essa seca recorde das cataratas do Iguaçu, né? Em abril de 2020, a vazão esperada era de 1.400 metros cúbicos por segundo, e em abril, de fato, ela era menor que 300 metros cúbicos por segundo, e nós temos, portanto, essa situação das cataratas do Iguaçu. Quem conhece as cataratas do Iguaçu tem um choque, né, ao ver essa imagem, porque, evidentemente, ela é uma quantidade gigantesca de água, e aqui nós estamos reduzidos a isso. No caso de São Paulo, nessas regiões do sistema Cantareira, da bacia do Alto Tietê e da bacia do Piracicaba, há uma grande chance de nós termos novas situações como aqui tivemos que enfrentar em 2014, né? Ou piores ainda, né? Então, nessa região, 47% da população do estado de São Paulo reside na bacia do Alto Tietê, né? Vejam, aqui é a bacia do Alto Tietê, aqui dentro está o município de São Paulo, né? Ou seja, 18,5 milhões de pessoas, 25% da região sudeste e 10% da população brasileira. Então, o que acontece aqui tem um impacto enorme, não só sobre as pessoas que moram aqui, mas também no Brasil todo, né? O sistema Cantareira é composto por essas seis represas, né? Não vai ter tempo de a gente se deter muito nisso, mas o que é importante perceber é o seguinte: em 2007, o manancial já perdera 73% da mata nativa. Vejam aqui, ó, né? O estudo mostra que ele perdeu 73% da mata nativa em 2007, né? Isso aqui é a série histórica de janeiro de 82 a 2015, e aqui vocês têm, então, exatamente em 2014, restavam só 488 quilômetros quadrados, ou 21,5%, de vegetação nativa na bacia hidrográfica e nos 2.270 quilômetros quadrados das 6 represas que formam o sistema Cantareira, né? Esse é um trabalho que foi publicado pela Márcia Irota, do SOS Mata Atlântica. Por que desmatar 79% da área de mananciais secou São Paulo? Né? Essa é uma reflexão sobre o que aconteceu em 2014. E, de fato, vejo que desde 2012 até 2020, vocês veem nessas colunas aí, são os déficits, ou superávites, no único caso de 2015, são os déficits de chuvas em relação à média histórica, né, do sistema Cantareira. É menos 8, menos 31, menos 38, assim por diante. Chegamos em 2020 com menos 23%, e, portanto, não há nunca recuperação, né? E esse é um processo, portanto, que é lento, mas ele até agora tem sido irreversível. Se nós pegarmos, então, a compararmos o que havia em 2 de março de 2020 a 1 de março de 2021, portanto, ontem, né, vocês veem que nós tínhamos, em 2 de março de 2020, o nível do sistema Cantareira, no índice 3, é o volume armazenado menos o volume da reserva técnica sobre o volume útil, era 60,6%. E ontem, nós tínhamos 48,5%, portanto, nós estávamos a uma coisa como 12,1% mais baixo do que há 365 dias atrás, né? Claramente, nós estamos numa situação bastante preocupante, e isso vai ter impactos muito grandes para nós, não só por causa da falta d'água, mas por causa dessa outra questão, que é a maior insegurança alimentar, né? Então, por que 32 graus que eu falava lá atrás era importante? Porque mais que 32 graus Celsius implica impactos na produtividade agrícola, né? Isso é claramente, né, altera o ciclo fenológico, né, o ciclo de desenvolvimento e reprodução das plantas, e, portanto, há uma queda na produtividade agrícola. E aí vocês têm, então, avaliações de como o aumento das temperaturas pode impactar a agricultura no Brasil. Eu vou me fixar mais no estado de São Paulo, no que se refere ao arroz. Veja, não havia, né, em 1990, todas essas, o que está em verde é baixo risco, né? O que está em vermelho é alto risco, né? De perda de safra, de quebra de safra, e assim por diante. Então, 1990 para o arroz. 4 minutinhos. Legal. Estava legal, tá vendo? Aqui ainda São Paulo está relativo, aqui já tem um probleminha aqui em São Paulo, mas em 2025, 2055, São Paulo já vai estar
aqui em São Paulo, aqui também já vai estar nessa parte sul vermelha, e em 2085 nós estamos muito já fortemente, só tem praticamente pontos vermelhos, né, quase a maioria total deles. No caso do feijão, muito pior. Né? O caso do feijão 90 estava bem, já aqui em São Paulo, vejo toda essa região sul de São Paulo em 2025 já tem um problema de alto risco, de quebra de safra e assim por diante, 55, 85, vocês veem que uma situação piora muito fortemente, a questão do milho a mesma coisa, vejam o milho aqui, vejam aqui, né? Vejam como só fica vermelho praticamente, né? O milho praticamente passa a ser um cultivo de alto risco, né? Numa situação de temperatura cada vez maior, mesma coisa a soja. Portanto, bom, a gente pode fazer essa brincadeira aqui, mas basicamente vocês percebem que entre essa situação e essa situação, a situação é de degradação muito, muito grande, né? E finalmente, o Santos e a elevação do nível do mar, né? Vejam, de 2012 a 2017 nós tivemos 5 milímetros por ano do aumento médio do nível do mar, em 2018 e 2019 6,1 milímetros por ano, portanto, aumentando enormemente, né? Então a taxa de elevação ela está dobrando a cada 12 anos, significa que daqui a 12 anos, provavelmente, não é certo, mas provavelmente nós vamos ter mais de 1 centímetro por ano de aumento do nível do mar, no aumento médio do nível do mar, né? Entre 40 e 2060, segundo esse artigo da Science, o nível médio do mar terá subido 25 centímetros acima do nível de 2000, momento em que inundações que ocorreriam a cada 100 anos podem se tornar anuais, né? Se vocês pegarem a situação global, né, veja que 10 cidades costeiras no Brasil, cidades portuárias com população de mais de 1 milhão, que são mais vulneráveis à elevação do nível do mar até os anos 70, né? 14 na América do Sul, das quais 10 no Brasil. E aí, novamente, o livro, o Climate Change, mostra o quê? Segundo o painel brasileiro de mudanças climáticas, as áreas costeiras mais vulneráveis no Brasil são o litoral de Santa Catarina e a cidade de Santa e Guarujá. O Brasil é um dos países mais afetados pelo avanço das águas. Em sua zona costeira, 16 milhões de pessoas podem perder suas casas antes de 2100. Então, mostra aqui para vocês Santos, né? Aqui está Santos, né? Aqui está mais claramente mostrado Santos, aqui ainda mais claramente. E aí vocês têm o que deve acontecer entre 2050, a partir de 2050, toda essa zona azul aqui, essa zona verde, vão ser zonas que vão estar frequentemente inundadas, não é? Ou completamente inundadas, ou frequentemente inundadas pelo mar. Essa aqui é exatamente o que mostra a mesma coisa, né? 2050, 2050, 2100, né? Vocês veem o aumento em cada uma desses casos da área inundada da ponta da praia, que nessa aqui é a ponta da praia e essa aqui é a zona noroeste de Santos, tá vendo? A zona mais pobre de resto de Santos. E, finalmente, né, o aumento do número de dias com ressacas, né, e com inundações costeiras ou enchentes, sempre na cidade de Santos, né? Então, aqui, eventos por ano, e aí vocês veem que, portanto, nós temos um aumento muito forte do número de ressacas que fazem com que o mar invada a cidade, né, e com inundações costeiras que vão se aproximando da mesma coisa. Essa é uma imagem que eu tirei do jornal, não sei se é de 2016 ou 2017, mas mostra claramente, então, a ponta da praia já completamente detonada pelo ressacas, pelo aumento do nível do mar. É isso aí? Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Depois a gente volta para você na nossa sessão de perguntas. Queria aproveitar então a oportunidade para convidar quem estiver nos assistindo pelo Facebook para deixar comentários e perguntas aqui nos comentários do Facebook mesmo, que no próximo bloco nós vamos lê-los. Vou convidar então a Marúcia para conversar com a gente. Ela é arquiteta e urbanista, especialista em recursos hídricos e saneamento. Ela coordenou o programa Mananciais do Instituto Socioambiental entre 2003 e 2019 e liderou a campanha De Olho nos Mananciais. Ela também já integrou a equipe do Instituto Democracia e Sustentabilidade e coordenou a campanha Floresta Faz a Diferença em 2011. Ela é autora de diversos livros e publicações, entre eles O Século da Escassez, uma nova cultura de cuidado com a água, impasses e desafios, e atualmente ela é diretora do Instituto Água e Saneamento, AS, que tem como missão somar esforços para a universalização do saneamento, em especial o acesso a esgotamento sanitário. Então, Marúcia, por favor, fica à vontade. Olá, Janaína, obrigada, boa tarde ao pessoal que está assistindo. É muito bom poder falar, desafiador, mas muito bom sempre falar depois do Luiz. Eu vou hoje trazer uma perspectiva um pouco, talvez, diferente em relação à questão da água no estado de São Paulo, porque
acho que a gente já tem, né, bastante conhecimento, né, sobre os problemas relacionados à disponibilidade hídrica. O Estado de São Paulo já tem várias áreas com estresse hídrico, mas eu achei importante abordar para contribuir aqui com os desafios, de certa forma, assim, uma novidade relacionada ao saneamento no Brasil, que é a Lei 10.026, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento, que foi aprovada ano passado, e tentar fazer um exercício de como isso se daria mais ou menos impactando o Estado de São Paulo, o que pode ser uma agenda em relação a isso. Então, eu tenho aqui alguns slides, eu posso compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo? Dá para ver aí? Por enquanto ainda não veio. Agora está carregando, agora está ok. Ok. Então, só rapidamente, né, sobre o IAS, o Instituto Água e Saneamento é uma organização que está completando seu primeiro ano de vida pública agora em abril. Nossa missão é somar esforços para garantir a universalização do saneamento no Brasil, especialmente a ampliação do acesso ao esgotamento sanitário. Peraí, eu estou com uma coisa aqui bem simples. A gente, desde então, né, a gente vem trabalhando com as seguintes premissas relacionadas ao saneamento, né, que é um direito humano, é reconhecido pela ONU desde 2010 e a partir de 2015, água e esgotamento sanitário são dois direitos integrados, porém individuais, né, cada um. É política pública, ou deveria ser, é serviço essencial, saúde coletiva, como aprendemos ao longo desse último ano, né, principalmente pelo quanto a pandemia de Covid-19 escancara, né, as diferenças entre quem tem e quem não tem saneamento para poder fazer uso de medidas tão básicas como lavar a mão, né, e que deve ser adaptado ao local, o que faz muito sentido para um país de dimensões continentais como o Brasil, com uma enorme diversidade ambiental, cultural e social, né, muito, cada vez mais, principalmente para esgoto, a importância de se adaptar ao local e não mais ficar adotando as mesmas soluções de século XIX, século XX, que realmente nos levam a ter uma situação ainda de um déficit muito grande em relação a esgotamento sanitário. Aqui eu vou principalmente trabalhar dados de dois produtos do Instituto que estão disponíveis no nosso site, que é o diagnóstico, chama Saneamento 2020, passado, presente e possibilidades de futuro para o saneamento no Brasil. Nós também temos uma plataforma Municípios de Saneamento que é possível buscar informações sobre todos os 5.570 municípios brasileiros, inclusive fazer cruzamentos entre eles. E aqui vou trazer alguns dados gerais, né, do saneamento. Infelizmente, notório, né, que o tamanho do déficit de saneamento que nós ainda temos no Brasil. Os dados que eu estou usando aqui são do PlanSAB, do Plano Nacional de Saneamento. São dados que trazem informações, né, ele acaba sendo um pouco diferente daquela narrativa mais comum, né, que nós estamos acostumados a ouvir, que 40 milhões de pessoas não têm acesso à água, metade da população não tem acesso ao esgoto, porque o PlanSAB, ele utiliza uma metodologia muito diferente, que ele vai através de dados de censo, de PNAD, etc., enquanto os outros dados, aqueles maiores, assim, de 40 milhões de pessoas sem acesso à água, são dados fornecidos pelas próprias prestadoras de serviço, né, e eles dizem respeito, muitas vezes, à área de atendimento e não quem é atendido de fato. Então, esse dado, ele traz aí números diferentes e bastante alarmantes, se a gente pensar que 86% ou 43% dos brasileiros e brasileiras não têm um acesso adequado à água, isso hoje, né, então, se a gente imaginar com o aumento não só de poluição, uso excessivo, né, dos recursos hídricos para outras finalidades, como agricultura, mineração, esses conflitos todos de uso, mas também com aumento e intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos, ou seja, a gente tem um enorme potencial, né, de que as crises hídricas, né, por conta de escassez, de falta de água, aumentem. Então, isso é uma coisa que precisa urgentemente começar a fazer parte da agenda do saneamento básico, né, as questões relacionadas à contingência
e emergência, tanto ligadas a eventos climáticos extremos, aos usos atuais, né? O estado de São Paulo é um dos estados que tem um uso muito intensivo de água, né? Mas também em relação a questões relacionadas à qualidade, né? Que a gente já tem muitos problemas, no caso do estado de São Paulo também, em função de poluição. Praticamente tem estudos da SOS Mata Atlântica, que vem monitorando a qualidade dos rios no Brasil. Você pega praticamente todos os rios brasileiros em áreas urbanas, eles estão poluídos, né? Então realmente o saneamento ele tem uma relação aí não só com o bem-estar e qualidade de vida das pessoas, mas também uma relação muito grande com a recuperação, né, das nossas fontes de água e também construção de resiliência para lidar com eventos climáticos extremos. Esse é um dado de um estudo da Unicef que traz uma informação que é bastante chocante, a meu ver, né? É um estudo que analisa, além das questões relacionadas à pobreza, né, quais seriam as principais privações para as crianças e adolescentes do Brasil, e a falta de saneamento, ou seja, convivência com esgoto a céu aberto, ela acaba sendo a privação que atinge o maior número de crianças e adolescentes. E, infelizmente, se a gente continuar no ritmo e com o formato de saneamento que a gente tem feito hoje, principalmente em relação a esgoto, ou seja, essa leitura sempre das grandes obras caras, obras de escala, né, dificilmente a gente vai mudar essa situação tão cedo, né, e é uma situação não só muito grave por si só, mas uma situação que num cenário de aumento de temperatura e de eventos climáticos extremos pode aumentar muito mais, não só a quantidade de pessoas vulneráveis, como de suscetíveis, e também, se a gente for olhar o ritmo, como a gente tem trabalhado saneamento no Brasil, se continuar dessa forma, nós estamos falando aí de 1 ou 2 gerações de brasileiros que vão continuar, literalmente, com o pé na merda. Uma das questões que eu acho que é uma colaboração para hoje, né, a gente refletir um pouquinho como é que funciona a governança do saneamento, né? E o saneamento, ele tem, né, basicamente a gente tem o hábito, né, de ao falar de saneamento, a gente tem muito foco na operação dos serviços, né, ou seja, quem faz a prestação de água, de esgoto e tal, mas o saneamento, na verdade, ele tem 3 dimensões muito importantes. Essa mais conhecida da operação, ou da inexistência dela, a questão da gestão pública do saneamento, seja do ponto de vista do planejamento, da concessão dos serviços, da regulação desses serviços, como a dimensão de saneamento como política pública, né? Diferentemente de saúde, por exemplo, ou até mesmo de recursos hídricos, nós não conseguimos no Brasil criar um sistema nacional de saneamento. Então, é uma política que não foi sistematizada em nenhuma forma. Então, as atribuições são bastante confusas, né? Se junta a isso o próprio histórico de saneamento, né? A trajetória histórica, né? Não só do saneamento, mas da urbanização brasileira, e a gente tem na década de 70 com o que era o anterior, o Planasa, né? Durante a ditadura, que cria as grandes companhias estaduais de saneamento, de certa forma fragmentam, né? Então, água e esgoto vira uma coisa do Estado, resíduos sólidos fica com os municípios, drenagem fica, se Deus quiser, com alguém, né? E acaba não existindo uma integração disso no ponto de vista de política, seja de política pública nos 3 níveis e mesmo de política pública local, né? E acho que isso é uma coisa que persiste bastante mesmo desde a década de 2010, né, quando em 2007 a gente tem a Lei 11.445, que foi regulamentada em 2010, que busca trazer, né, uma maior regulação para o saneamento, trabalhando aí os 4 componentes, água, esgoto, manejo e drenagem, né. Essa lei, ela não, infelizmente, né, ela não ajudou a resolver, e a gente não conseguiu, nesse tempo, dessa lei até hoje, avançar, e talvez a gente tenha aqui, né, como principais questões estruturantes que ainda continuam em relação ao saneamento, isso vale para São Paulo também, que é o saneamento não ter status de política pública, marcado por muita descontinuidade e instabilidade,
a falta de governança no setor, com um conflito de interesse sobre o papel de Estado, né, e a capacidade dos municípios frente ao desafio de saneamento é sempre um impasse, e agora ela está muito, ela muda muito com uma nova lei que eu vou falar agora. O modelo de financiamento de saneamento até hoje ele ainda é condicionado pelo padrão de grandes obras, e não necessariamente é isso que vai resolver em relação a esgotamento sanitário, ou até mesmo a drenagem. Hoje a gente já tem vários exemplos em diferentes lugares do mundo em que se criam alternativas e soluções cada vez mais locais, né, de recolocar a água no solo próximo de onde ela caiu, e não levar a água, como a gente faz aqui, que pega a água do Tietê, que ia para o mar, manda para a Baixada Santista. Enfim, tem uma série de questões estruturantes relacionadas ao porquê a gente não avança, que resultam, né, a gente tem uma enorme desigualdade de acesso ao saneamento no Brasil, e isso se reflete entre as diferentes regiões, entre os estados, dentro dos estados. Por exemplo, no estado como São Paulo, a gente tem padrões muito diferenciados de atendimento, óbvio, as áreas mais lucrativas, de certa forma, como o município de São Paulo, acabam tendo um atendimento muito melhor, e outras áreas acabam ficando com um atendimento precário. Tem essa abordagem fragmentada e muito utilitarista dos 4 componentes, né, de certa forma, dos serviços: água, esgoto, drenagem e resíduos. Metade da população não tem acesso ao serviço, obviamente essa metade é distribuído de forma muito diferente pelo território nacional, e o estado de São Paulo, pelo fato de ter um grande contingente populacional, apesar de atingir, do ponto de vista relativo, bons índices, ainda tem uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso adequado a esgotamento, não tem acesso adequado a saneamento. Uma outra questão muito que a gente, ao organizar essa base de dados, né, de municípios de saneamento, se depara, que é muito impactante isso em relação ao saneamento, é que os dados oficiais, eles são de diferentes fontes, eles estão dispersos, e é muito difícil conseguir trabalhar com esses dados, né, você gasta muito tempo, e não é uma informação que está acessível, ou do ponto de vista não só físico, mas também do ponto de vista de conteúdo. E o saneamento, por ser, né, um tema que é complexo, que tem várias dimensões, cada vez mais interfaces com outras disciplinas, como clima, como política urbana, ele acaba tendo uma rede de conteúdo pouco integrada. Então os conteúdos são muito fragmentados, né, o que até dificulta avanço em termos de proposição, né. E hoje a gente tem alguns desafios atuais relacionados ao saneamento, que é, obviamente, nesse contexto de crise climática, como o Luiz bem trouxe, né, e a gente tem um potencial de escassez hídrica no futuro próximo, né, isso está não só dado, assim, no futuro muito próximo, os dados que o Luiz mostrou do sistema Cantareira, né, a gente começa a se aproximar de uma situação muito próxima à situação de 2014, o início da crise de abastecimento de água. A gente teve dali para cá uma opção, né, por resolver o problema, que foi, tem pouca água, vamos fazer mais represa, e não necessariamente essa é uma solução das mais bem-sucedidas do ponto de vista de adaptação, né. O que a gente vê, por exemplo, outras grandes cidades do mundo que sofreram com problemas de escassez hídrica, né, Austrália, várias cidades na Austrália, mesmo África do Sul, enfim, a gente tem aí uma série de exemplos, né, Barcelona, que fizeram o quê? Fizeram uma diversificação das suas fontes de água, né? Ou seja, não só ter como fontes de água represas, mas ter como fontes de água reuso, água da chuva, né? E em alguns lugares, né, de salinização, etc. Mas aqui no estado de São Paulo, infelizmente, após a crise da região metropolitana, né, e eu estou fazendo um pouco questão de não falar tanto só da região metropolitana de São Paulo, porque a região metropolitana de São Paulo é a que puxa mais água do estado todo, e a gente acaba sendo absorvido, né? Vai tanto problema na região metropolitana que a gente acaba não olhando para o estado como um todo. Então, acho que a gente tem, durante essa crise de abastecimento de água, a gente tem uma opção que vem como uma política estadual, e na verdade não é uma política estadual, é muito mais uma política do prestador de serviço, que é a Sabesp, de ampliar suas fontes de água, então ampliar a quantidade de água que ele tem disponível, tá? E isso realmente é um modelo que eu acho que a gente está sentindo agora se foi ou não uma boa
alternativa para adaptação, porque num cenário que está chovendo menos, se todas as fontes são represas, a gente vai ter menos água em geral, e a gente corre o risco, sim, real, de, talvez esse ano, mas e de ficar muito dependente, né, cada vez mais dependente de chuvas volumosas, o que esse ano aparentemente não está se confirmando, pelo menos nas áreas de mananciais, né, e a gente continua vivendo essa questão, né, a gente convive com enchente e falta água lá nos mananciais, que tem a ver aí com outras dinâmicas, até que já foram tratadas aqui, como a questão da manutenção da cobertura florestal, etc., né. Tem um novo marco legal, que é um pouco do que eu vou trazer para vocês, né, e essa lei, ela é uma lei que muda toda a governança do saneamento, mas ela é uma lei muito motivada para a prestação de serviços de água e esgoto, ela deixa os outros componentes de lado, e a integração local, ela também deixa de lado, e a gente, provavelmente, situação atual, né, do país, não é muito animador de que a gente vá realmente ter recursos para poder avançar em relação a saneamento, né, e não é simplesmente ter recurso, fazer obra do mesmo jeito que vai dar certo. A gente já teve experiências relacionadas a isso com o próprio PAC, que não, apesar de ter tido bastante recurso, tem muitos problemas. Então, realmente a gente não tem uma situação, digamos assim, muito favorável, e a Lei 14.026, que é esse novo marco legal do saneamento, ela foi aprovada ano passado, é uma lei que trouxe muita polêmica, né, ela foi precedida de 2 medidas provisórias, é uma lei que, assim, ela muda uma lei que não tem nem 10 anos, né, tem pouco mais de 10 anos, ela parte de uma avaliação muito mais, né, de um componente específico, que são os contratos de programa, que é uma coisa muito importante para o Estado de São Paulo, e uma leitura muito voltada para a questão de água e esgoto, e muito pouca para os outros serviços e para a integração entre eles, né. Então, essa lei, a gente perde, primeiro, né, uma grande oportunidade, a gente muda uma lei nacional de saneamento e não insere nessa lei nada relacionado ao direito humano à água e esgotamento sanitário, inclusive mesmo tendo o próprio relator da ONU para esse tema, era até pouco tempo, até o ano passado, um brasileiro, o professor Léo Heller. O foco dessa lei em serviços de água e esgoto, ela não resolve o impasse histórico, né, dessa titularidade dos municípios. Na verdade, ela até cria uma titularidade comum, ela vai trazer para as regiões metropolitanas, né, a titularidade do saneamento, isso de uma forma até imposta aos municípios, o que causa bastante preocupação, ainda mais num estado tão diverso quanto o estado de São Paulo. E ela tem lacunas muito importantes, né, ela falta uma integração com recursos hídricos, é uma lei que não considera o recorte de bacias para pensar unidades de saneamento, de bacias hidrográficas. Ela é uma lei que não está muito formatada para a gente poder avançar em inovação, seja de arranjos institucionais, seja de até tecnologias menos, que tem muita tecnologia social, né, para avançar. A gente tem no Brasil o programa de 1 milhão de cisternas, por exemplo, que é um grande programa de tecnologias sociais. Ela não tem esse vínculo com a crise climática e diminuição de disponibilidade de água e também de potenciais chuvas que venham a destruir infraestruturas, né, de saneamento. Absolutamente não olha para o saneamento rural ou para aquelas áreas que estão fora, né, daquilo que é o atendível. Então, é uma lei que ela traz uma meta, então ela fala que até 2033, ou seja, aqueles jovens, crianças e adolescentes do estudo da Unicef, ou vão estar virando adolescentes, ou já vão ter filhos, e talvez vai ter saneamento para eles. Então, é uma lei que ela ainda tem uma série de lacunas, né? Ela traz para a ANA, para a Agência Nacional de Água, essa questão de normas de referência, que eu acho que é um ponto até positivo. A ANA é uma agência que tem uma tradição, né, de fazer em conjunto com os estados, mas ainda é algo que está sendo desenhado, né? Enfim, tem uma série de regulamentações federais e tem regulamentações estaduais para a questão da concessão de serviços, e aí eu vou trazendo aqui uma coisa, entrando em São Paulo, e acho que já indo meio para o fim, né? Não sei como é que eu estou de tempo, Janaína. Você tem mais 9 minutinhos.
Tá bom. Talvez uma das principais coisas aqui que essa lei muda, né? A gente tinha, até essa lei, 3 possibilidades de prestação de serviços de saneamento no Brasil. A gente tem a prestação por meio de empresas privadas, prestação por municípios de forma direta, ou por serviços municipais, né, os SAIs, e a prestação por meio de empresas estaduais, que são as SESBs, que são as Companhias Estaduais de Saneamento, aquelas criadas na década de 70, mas que já desde da Lei de Concessões na década de 90, e mais recentemente, desde acho que 2016, são todas transformadas em empresas mistas, né? Algumas dessas empresas são não só mistas, como com ações em bolsa, né? Então, com lucro, mas ainda com essa vantagem, né, que são contratos entre os municípios onde ela não precisa fazer uma licitação. E esse talvez seja uma das grandes motivações para essa lei. Mas aqui a gente está falando de quem, ou seja, essa lei, ela acaba com uma modalidade de serviço que hoje acontece em 74% dos municípios brasileiros para água e 52% dos municípios brasileiros para esgoto. Isso também é muito grande em São Paulo. Se a gente for pensar em São Paulo, a Sabesp atende 372 municípios com água dos 645 municípios, né? Então, aqui tem toda uma série de consequências ainda em reflexão, e eu vou trazer para vocês ainda nesse nível mesmo, porque é uma lei que não só ela é de uma compreensão bastante complexa, e eu acho que pouco na linha do que vocês propõem como desafios, eu estou trazendo aqui começar a acompanhar, estar a par e trazer mais gente para refletir sobre o que quer dizer uma lei como essa para um estado como São Paulo. Uma primeira coisa, né, essa lei, ela pega, até então, a lei anterior, né, e tinha várias interpretações a esse respeito, falava que o titular dos serviços de saneamento era o município. Isso começou até a trazer, obviamente tem uma complicação, é óbvio que tem muito dilema em torno da gente pensar, o município tem capacidade real de fazer saneamento, alguns têm, outros não têm, mas nunca se fez de fato um investimento em criar capacidades municipais, né? Sempre se discutiu muito isso, essa tensão, né, do papel do município, ela acompanha a história do saneamento desde a década de 30 do século passado. A gente tem com o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, a questão do interesse comum com as regiões metropolitanas, e essa lei ela vem e vai trazer muito forte essa questão do interesse comum, e com uma preocupação, a meu ver, que assim, o interesse comum ele deveria ser uma coisa que não é uma delegação de poder, é um compartilhamento de poder, né? E a gente, infelizmente, e ainda no estado como São Paulo, tem uma tradição de que esse interesse comum é uma delegação, uma imposição, é o estado que faz, e o município, então a gente corre esse risco dos municípios se afastarem mais ainda do tema, porque a lei ela abre caminhos para isso, né, e em especial em duas coisas que são, digamos assim, indelegáveis dos titulares, e que eu vejo com bastante preocupação isso não ser mais uma responsabilidade municipal. Primeiro, a questão do planejamento, ou seja, os municípios estavam sendo obrigados a pensar planos municipais de saneamento, mesmo que não fosse ele a implantar, mas começar a ver, então como é que eu resolvo esgoto, drenagem, ocupação precária no meu território, como é que eu vou resolver outorga, sistemas e tal. E a outra questão que é o controle social, que no momento atual no Brasil já está bastante ameaçado, sendo destruído, e aqui no saneamento a gente nem sequer conseguiu chegar a começar a instalar comitês estaduais, conselhos municipais de saneamento, e essa lei contribui demais para se perder muito mais controle social. No estado de São Paulo, né, que... 5 minutinhos, desculpa. Tá, vai dar certinho. Eu falei ali daquelas 3 dimensões, né, do saneamento. O estado de São Paulo, ele tem uma lei estadual de saneamento, que é de 1992, e que ela foi atualizada em 2007 para criar a Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo, e não tem muito mais inovações, é uma lei que seria, assim, uma ótima agenda, uma discussão sobre essa lei, trazendo perspectivas mais atuais relacionadas a saneamento, direito humano, segurança hídrica. De gestão pública, a gente tem agências, o Estado de São Paulo tem 2 agências reguladoras, a Arcesp, com os municípios da Sabesp, e a Ares PCJ, que trabalha ali, mas a gente vê que não chega aí
são 645 municípios, a gente ainda tem muitos municípios sem regulação nenhuma, né? E a operação dos serviços, né? A gente também costuma, ao falar de São Paulo, a gente já associa direto, né, prestação de serviço, e até mesmo confundindo o papel de política e de prestação na Sabesp, né? E, na verdade, a gente tem 645 municípios, 9 aglomerações urbanas, né, regiões metropolitanas e tal, e 258 prestadores de serviço no total de água e esgoto, né? Com essa lei, né, a gente tem aqui são alguns dados do Estado, aqui eu estou mostrando em primeira mão para vocês, é uma ferramenta que o IAS vai deixar disponível logo mais, ela vai permitir que você faça análises por estado da situação de cobertura, de desempenho, quais são os prestadores de serviço de saneamento no Brasil. Então, aqui é o estado de São Paulo, né, de 640 municípios, 45 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas na área rural. Aqui, em relação à água, né, a gente tem 96% de cobertura, né, e isso é uma questão que até é uma recomendação que a gente faz no relatório Luz da sociedade civil, né, da Agenda 2030 da sociedade civil, que eu vou mostrar no final, é que assim, a gente usa um conceito para falar sobre saneamento, que é o de atendimento, né, e acesso. São duas coisas diferentes. Uma coisa é quem está na área de cobertura, outra coisa é quem tem efetivamente acesso ao serviço. E aqui esses dados são os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, prestados pelo concessionário de serviço público. Então ele dá o dado de 96% de cobertura, né? Não quer dizer que 96% da população tem atendimento. Mesma coisa para esgoto, mas de fato, o estado de São Paulo em termos relativos, um dos estados que mais tem atendimento, né? A gente está falando de 35 milhões, ou seja, tem em torno de 10 milhões de pessoas no estado que não tem nenhum acesso a serviço de esgoto. Isso é bastante, né? Mas para o estado, percentualmente, né? Aqui é só um exemplo, que é uma outra coisa muito interessante também de começar a prestar atenção, é que nesse formato que tem particularmente no estado de São Paulo, né, onde a gente tem uma grande companhia que opera parte dos municípios, e não necessariamente nas regiões metropolitanas são os mesmos prestadores, e historicamente, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, se investiu muito em água, e esgoto ficou muito atrás, em formatos que muitas vezes são um pouco eficientes, né? A gente até hoje não consegue terminar uma rede de esgoto. Enfim, a gente tem um índice na região metropolitana de São Paulo, são 39 municípios, tem um município que não tem nem atendimento de coleta de esgoto, não vou lembrar agora qual que é. A gente tem 70% da população com cobertura, e se a gente for olhar os dados do município sede, ou seja, São Paulo, os índices são sempre melhores no município sede, que é onde acaba tendo até mais receita, né, porque o município gera mais receita do que nas regiões metropolitanas. E também existe desigualdade porque são diferentes prestadores. Ou seja, se a gente for imaginar, né, aqui essa ferramenta vai mostrar quantos prestadores tem por tipo, qual o prestador, enfim, só dando uma adiantada aqui, como ela vai ser, mas se a gente imaginar, né, num território como esse do estado de São Paulo, essa lei, ela diz que nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas, a gente tem 6 regiões metropolitanas e 3 aglomerações urbanas, passa a valer uma gestão, uma prestação regionalizada, onde você vai ter não mais um plano municipal, mas um plano para aquela região como um todo, para água, esgoto, lixo e drenagem ficam em outro momento. Enfim, a gente tem aqui pela frente uma série de desafios, não só do ponto de vista de território, mas de governança, que eu acho que o alerta né, não só existe toda essa complexidade das regiões metropolitanas, dos municípios que já são regulados por uma agência, os municípios são regulados por outra. Aqui a regulação só de água e esgoto, não tem a regulação de lixo e drenagem, não tem uma interface com as bacias hidrográficas, que são as unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né? E o estado de São Paulo tem as particularidades que são as grandes transposições de água, né, entre bacias, principalmente de PCJ com Alto Tietê, mas também do Ribeira com Alto Tietê.
Então, aqui é só um pouco para provocar o tamanho da bronca potencial que está vindo por aí, né? E que eu acho que fica mais ainda intensa com os aprendizados agora da pandemia, né? Onde os planos emergenciais para garantir água potável foram praticamente inexistentes, né? Então isso é uma coisa que a gente vê muito forte. A Agência Nacional de Águas, durante o ano passado, fez uma consulta pública para definir quais seriam as prioridades de normas de regulação nos próximos anos para o saneamento, e as normas de referência para planos emergenciais, de contingência, emergência e racionamento, não constavam entre as prioridades. Isso a gente fez uma mobilização da sociedade civil, fizemos entrar lá com um grande número, mas até hoje não saiu o resultado da consulta, né, que tem a ver muito com essa diminuição do controle social e até mesmo do retorno. E, finalmente, aqui eu estou acabando mesmo, eu lembrei de trazer para cá, acho que adaptando para o contexto do estado de São Paulo, né, a gente imagino que vocês conhecem, tem o relatório Luz da sociedade civil sobre a Agenda 2030, a gente colaborou com o ODS 6, e aqui eu trouxe algumas recomendações que eu acho que são muito importantes e muito cabíveis para o estado de São Paulo. A gente teria que pensar em como avançar para incorporar na legislação os princípios e as orientações dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário. Tem uma lei de saneamento velha, então acho que vale a pena trabalhar por uma lei estadual de segurança hídrica, né? Mantendo a elaboração de planos municipais, porque a nova lei federal, ela dispensa a existência e não só mantendo, como promovendo mais integração de uso e ocupação de solo, de bacias hidrográficas, adaptação dos planos de emergência, aquele conceito de acesso e atendimento que eu tinha falado, e finalmente, só aqui para trazer um pouco o que é esse conceito de segurança hídrica, porque como ele é um termo relativamente novo, e ele acaba não tendo nenhuma legislação, a gente tem várias interpretações. Então, essa daqui é uma interpretação seguindo a ONU Água, em 2013, hora que ela trabalha essa perspectiva da segurança hídrica olhando para as pessoas. Então, ela trabalha a partir da questão de escassez de emergência e potabilidade e prevenção de doenças, o direito humano à água, esgotamento sanitário e a proteção das fontes de água. Então, é garantir água de qualidade para todo mundo, proteger as pessoas de poluição transmitida pela água, proteger as pessoas dos eventos climáticos extremos, garantir a proteção dos ecossistemas, das fontes de água, né, de renovação de água, e garantir um clima de paz e resolução de conflitos. É isso. Acho que eu estou no meu tempo, né? Muito obrigada, Marúcia. Foi isso, sim. A gente vai começar agora um bloco de perguntas e de comentários, na verdade, mas queria já te agradecer por ter compartilhado com a gente, então, em primeira mão, a ferramenta de vocês. Muito bacana, muito interessante de ver. E justamente o nosso primeiro encontro, né, aqui dos seminários, ele foi sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e sobre a gestão participativa. Então, acho que a gente aqui tentando facilitar ou apoiar a criação de políticas públicas por o estado de São Paulo, né, nesse período de 2020 a 2030, fica muito, muito importante a gente conversar sobre isso hoje, né? Depois, para quem quiser, eu deixo aqui embaixo linkado o site do Instituto, enfim, referências que vocês tenham, podem enviar, que a gente deixa aqui marcado nos comentários. Por enquanto, a gente tem aqui no Facebook vários gostei, mas nenhuma pergunta, então se alguém tiver curiosidade de perguntar algo para o Luiz ou para a Marúcia, pode deixar aqui nos comentários. E eu abro agora para o Coletivo 660 fazerem seus apontamentos. Zé, você quer se inscrever? Tô vendo você abrindo o microfone. Não. Sérgio, você quer se inscrever? Luiz, você quer fazer um comentário antes da... Eu queria fazer uma pergunta para a Marúcia, que é o seguinte: essa lei, Marúcia, ela pelo que eu ouvi vagamente falar, tem gente que está contestando a constitucionalidade dessa lei. Não sei se você tem uma consideração a esse respeito, parece que tem problemas
de atribuir aos municípios funções que constitucionalmente não seriam deles, portanto levaria a uma espécie de coação. Eu ouvi o galo cantar, mas não sei aonde, entendeu? Então, se você puder me ajudar, nos ajudar. Essa lei, na verdade, ela foi uma lei que, desde o início, ela é uma lei caracterizada assim, por muita polarização, né? Então, sempre foi muito difícil entrar no debate um pouco mais a fundo do que essa lei realmente muda, porque o debate sempre foi assim, é a lei da privatização da água, então você é a favor da lei, você é a favor da privatização da água, né? E aí já encerra o assunto e não... Isso eu acho que foi uma grande perda, né, para um campo grande da sociedade, porque a gente acabou ficando num debate ali e enfraqueceu muito coisas propositivas que poderiam se dar na lei. As questões de inconstitucionalidade não se dão assim, tem algumas questões que já foram até retiradas, tem alguns vetos ainda pendentes, mas não se dariam na parte do papel dos municípios, até ao contrário, porque pela Constituição, né, os municípios eles têm um papel, apesar dela não ser explícita em relação ao saneamento, mas da perspectiva do interesse local, você olhar para garantir água e esgoto e saúde integrado é um interesse local, né? Uhum. Então, isso era um entendimento que, na lei anterior, os legisladores eles ficaram meio assim, de não colocar o município, porque poderia ter esses questionamentos e tal, e a lei atual, ela coloca o município, mas ela vai e traz a questão do interesse comum das regiões metropolitanas. Isso pode existir interesse comum, mas ela praticamente acaba com o interesse local, então ela transfere as questões, por exemplo, de concessão do serviço público, né, de planejamento. Então, o município, ele, apesar de fazer parte de uma região metropolitana, a gente sabe o quanto ainda falta, né, no caminho aí de implementação real do Estatuto da Metrópole, né? Então, ela exime o município de fazer algumas questões básicas, como planejar a política local de saneamento. Se ele está na região metropolitana, vira um plano regional. Então, acho que tem essa questão. Uma outra questão, que ela acaba com os contratos de programa, que são esses contratos entre as companhias estaduais e os municípios, né? E aí já não é nem tanto constitucional, mas foi uma coisa bem peculiar de acompanhar a votação dessa lei, porque tinha um artigo que dava um prazo para essa transição acontecer. E, de fato, a gente tem, primeiro, né, a lei anterior, lembrando do histórico do saneamento, né, a gente tem, durante a ditadura, o Planasa, que impõe a criação de companhias estaduais e a adesão dos municípios. E quem não aderiu, a gente não criou, desde então, nenhuma política nacional de saneamento, nenhum sistema nacional de saneamento. Então, isso foi vindo dessa forma, né? E sem nenhum contrato, nenhuma formalização, nenhuma regulação, né? E aí, se foi para um primeiro lado, vamos regular nacional, que nem energia elétrica. E aí se deram conta que é tão diverso e tal, que não daria. Então, eu acho que tem uma série de questões, eu duvido bastante que venha a ter, efetivamente, qualquer derrubada dessa lei por inconstitucionalidade. O que eu acho que vai ter ainda muita discussão e talvez aí sim muito conflito na hora de começar a construir essa regionalização, porque muitos estados não estão cientes que eles têm até o meio do ano para fazer a sua regionalização, senão o governo federal vai fazer. Então você imagina o Dória aqui no estado de São Paulo receber do governo federal uma regionalização do estado. Então isso eu acho que pode ser uma coisa que vai dar ainda bastante discussão. Tá, claro. Vi que o Sérgio se inscreveu, então eu vou convidar ele aqui para abrir o microfone. Bom, eu quero agradecer muito a apresentação de vocês e muito interessante, sempre e bastante clara, né? Então, na verdade, as minhas questões vão à margem da apresentação, né? Coisas para além da apresentação. Para a Marus, duas coisas que me fizeram pensar, né? Por que o saneamento
é tão atrasado em relação aos outros direitos? E por que há tão pouca mobilização, vamos dizer assim, a partir de movimentos sociais em relação a outros direitos, né? Se você sabe de algo sobre isso, enfim, como a sociedade civil reage perante isso. E a segunda coisa, Maurício, é um pouco sobre o tema da privatização da água, sob o ponto de vista do consumo. Eu participei de várias reuniões, uma inclusive no Fórum Social, que dizia que o pessoal jogava fora as garrafas de água, né? A ideia de você vender água potável em garrafas e sempre é vendido como uma medida de saneamento, né? De qualidade de vida, etc. Né? Para o Luiz, eu queria, se você pudesse avançar um pouco sobre o ponto de vista de outros aspectos que diz respeito, por exemplo, não só ao aumento de temperatura, mas, por exemplo, a amplitude de frio e calor, né, que essas mudanças trazem, se isso é real, né, e também em relação aos impactos em catástrofes ambientais, né, nos moldes do que, enfim, as ressacas, né, é um tema, mas também em relação a outros fenômenos climáticos, né, que tem provocado. Obrigada, Sérgio. Acho que o Zé também quer fazer uma pergunta antes de terminar o bloco. Também queria aproveitar para incluir aqui meus comentários para a Maru. Só uma curiosidade, eu estou passando a pandemia aqui na casa dos meus pais em Cotia, que não tem serviço de saneamento. Então, curiosamente, isso é um tema muito próximo para mim e para minha família, né? E Luiz, enfim, o tema que você trata também é um tema muito, muito caro para mim, né? É uma das minhas maiores preocupações, eu diria. E pensando nisso, assim, a gente já encontra, né, muitas pessoas, ou na gente mesmo, problemas de saúde devido a essas mudanças que a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo, né. Queria saber, assim, aproveitando esse momento e agradecendo de novo pela apresentação, Luiz, sempre muito, muito legal te ouvir, sempre também um pouco chocante, embora a gente já saiba de muitas dessas coisas, se a gente pudesse aqui sonhar hoje, pensar numa política pública que você achasse que ia mais, né, ajudar a gente a enfrentar esses próximos 10 anos, o que você acha que ela poderia dizer por nós? E, Zé, passo para você, então. Tá. Vamos lá. Uma pergunta para a Marúcia e uma para o Luiz, e duas questões para os dois, tá? Pergunta para a Marúcia, nessa linha também que o Sérgio levantou e você destacou, né, saneamento não ser saneamento não ser política pública e direito, né? Será que colar isso muito fortemente a políticas de saúde ajuda a dar mais visibilidade? Essa é a questão para Marúcia. Questão para o Luiz. As mudanças climáticas dependem de políticas globais, de mudança de matriz de energia, sistema alimentar, mas elas são sempre sentidas localmente. E aí você destacou a ilha de calor. A questão da matriz de transportes não é completamente decisiva também para esse tema? Eu estou pensando que a ilha de calor também tem uma dimensão de poluição, né? Que tem todos os fenômenos ligados a isso. Bom, essa é a questão para o Luiz. As duas questões, assim, gerais. O problema, assim, nós discutimos cenários,
linhas gerais, mas nós já tivemos uma situação em São Paulo de crise hídrica brava em 2015. Vamos lá. Isso é o nosso futuro. Se é assim, a questão me parece que tem um foco muito concreto e a gente viu isso na Califórnia, na Cidade do Cabo. Então, assim, a gente precisa dizer claramente, do jeito que está não vai ter água. Essa é a questão que eu colocaria para vocês discutirem. E a outra questão para os dois também é assim, nas discussões anteriores que nós fizemos, parece que uma questão fundamental para o nosso projeto, na linha do que a nossa São Paulo já fez para a cidade de São Paulo, é a construção de indicadores de desigualdade para os municípios do estado de São Paulo. E a gente estava discutindo isso, digamos, de fazer isso a partir do levantamento dos dados que já se tem. Então, a pergunta para os dois é muito instrumental. Quais seriam os elementos para uma pesquisa, muito concretos, que a gente pode usar coletando os dados que já existem, para uma pesquisa eu imagino, aí o Luiz me confirma ou não, de vulnerabilidade às mudanças climáticas, mas também de desigualdade de acesso ao saneamento. Em especial, Marúcia, você levantou a diferença entre a cobertura e o acesso. E você apresentou ali os dados de cobertura. Nós temos esses dados de acesso especificados por município para poder fazer um mapa desse tipo. Bom, essas eram as questões, tá? E agradecendo muito a apresentação brilhante de vocês dois. Aí é um prazer ouvi-los, a gente fica mais sábio. É verdade. Então, começa você agora, Luiz. Um privilégio. Começa você agora. Eu já comecei antes. Acho que é. Ah, é? Tá bom. Então eu vou... Você que sabe, se quiser eu começo, mas eu acho que era... Tá bom, vou lá. Primeiro, acho que pegando essa pergunta que o Sérgio fez, né, sobre água e consumo, né, acho que tem uma coisa que é a água potável em garrafa, talvez é o maior mercado de bebidas que tem no planeta, né, e o mais rentável, você não precisa botar nada, você só pega ali e bota numa garrafinha. Eu acho que é um setor que pode ter um papel muito importante, né, assim, é um setor a ser questionado, não só de onde vem a sua água e não adianta só você detonar essa água desse pessoal aqui e lá compensar fazendo um projeto de acesso à água lá. Acho que até tem iniciativas interessantes nesse sentido, mas talvez seja um setor a ser cobrado assim, numa outra integração, que além da questão da quantidade de água, né, você paga literalmente 1000 vezes mais, né, numa garrafinha d'água do que na água da torneira. Eu acho que até assim, a garrafinha de água ela pode ser muito bem mapeada, ela pode ter um QR Code, que você achou ela lá na Guarapiranga, você bata ali, você manda já para a Ambev vir buscar, ou a qualquer outra companhia vir buscar o lixo dela, né? Então acho que essa é uma questão, mas eu acho que ali, em relação ao consumo de água como um todo, eu acho que é importante também a gente começar a olhar um pouco para essa pegadas das diferentes atividades, né? Porque se a gente for ver num país como o Brasil, mesmo tendo aí em torno de 25% da área irrigável sendo monitorada, etc., já é, de longe, o principal consumidor de água no Brasil. O principal também é desperdício de água, porque a gente ainda tem muitas tecnologias, né? Então, acho que a gente tem, assim, desses grandes usos, e que isso no Brasil, apesar, a gente tem, acho uma coisa que dificulta, né, um pouco, até essa questão do direito, né, é que assim, a gente
mora num país de dimensões continentais, tem 12% da água doce do planeta e tal, parece que a gente não tem problema com água. Mas isso, tanto do ponto de vista da distribuição dessa água, quanto da distribuição das demandas, é totalmente irreal. A gente já tem lugares com altíssima escassez de água. E em relação a direitos, é muito interessante essa sua pergunta, Sérgio, porque desde o ano passado, assim, primeiro, água como direito humano e esgotamento sanitário é relativamente novo. Imagina, desde 2015 se reconhece que, além de ter água, você tem que ter esgoto e não os dois juntos. Já tem até uma tradução que é, na verdade, a tradução é esgotamento sanitário e não saneamento. A gente já tem até uma confusão de conceitos, né? E a gente ainda não tem uma aproximação, e até muito legal estar aqui discutindo com vocês e tal, é algo que o Instituto Água e Saneamento está muito aberto para isso, é de se aproximar com quem está trabalhando com direitos humanos, para a gente conversar sobre o direito humano à água e saneamento, porque ele, de certa forma, a hora que você conversa com lideranças de comunidades, etc., ou mesmo ativistas, eu tive a oportunidade no passado de participar de uma atividade com o pessoal do Alemão, Cidade de Deus, etc., e eles contam que da pesquisa histórica, quando eles ouvem os mais velhos, a briga dos mais velhos foi pelo acesso à água, entre outras coisas do acesso àquele território, e a briga deles agora, hoje, está virando para não ter enchente, para não ter lixo na rua, para ter acesso ao esgoto. Então, acho que elas são lutas que elas já estão próximas, elas só não estão conectadas, acho que do ponto de vista dos movimentos. E aqui, em relação aos indicadores, não tem desagregado, acho que estadual, a gente pode ir atrás, mas não vai ter, não vai ser tão automatizado para todos os municípios, mas é algo que a gente tem interesse em ir atrás e colaborar com vocês. A parte dos indicadores agregados, a gente já tem no município de saneamento, essa base de dados no site do IASA, eu recomendo de entrar lá, e a gente está montando essa outra que eu apresentei aqui, que ela vai ter mais indicadores aí vinculados com região metropolitana, com regulação, com outorga, etc. São outros indicadores. E, finalmente, para já passar a bola para o Luiz, a questão da crise hídrica de São Paulo. Eu não gosto de chamar de crise hídrica, porque acho que a nossa crise hídrica é constante, né? A gente teve, em 2013 a 2016, uma crise de abastecimento de água, né? Começou ali com uma questão de evento climático extremo, 2013, 2014 não choveu, 2014, 2015 não choveu, e a gente teve um imbróglio de governança que ninguém conseguiu fazer a Sabesp diminuir a retirada de água que ela fazia do Cantareira, mesmo não chovendo em outubro, mesmo não chovendo em novembro, mesmo não chovendo em dezembro, mesmo não chovendo em janeiro, fevereiro, só em março começou a se diminuir. Então a gente tirou muito da conta, né? Então acho que a gente tem uma crise hídrica permanente, com várias nuances, e infelizmente, assim, eu não sei, Luiz, se discorda ou não, eu acho que a gente tem andado muito para trás, no estado de São Paulo também, no sentido da aproximação, né, dessa questão da água com a resiliência climática, com a diminuição de vulnerabilidades, etc. Assim, a nossa solução é faz mais represa, aumenta a calha do Tietê, né? No passado a gente teve uma enchente na cidade de São Paulo que alagou Pinheiros em locais que não alagava nunca, né? Enfim, então acho que essa perspectiva ela é bem possível, bem real, seja pela... Não tem jeito, né? Evento climático extremo, a intensidade de frequência vai sentir pela água, né? A maioria deles, seja falta, seja abundância. É isso, Luiz. Então, deixa eu ver se eu falar alguma coisinha assim bem rápida. No que se refere à questão da maior variabilidade, Sérgio, eu queria imediatamente compartilhar essa tela com vocês estão vendo? Então, essa tela mostra exatamente isso, tá certo? Quer dizer, então, a porcentagem de aumento e diminuição da variabilidade mensal das temperaturas em relação à temperatura média até 2100. O que ele fala isso? É muito simples, é um trabalho desse do Sebastian Bastiani, que é um cara do Max Planck, e você vê o tamanho da mancha vermelha em cima da Amazônia, né? Toda a região do Brasil, mas a Amazônia muito fortemente. O que ele fala? Ele fala o seguinte, melhor citá-lo, né? Os modelos climáticos consistentemente projetam aumentos na variabilidade de temperatura nos países tropicais nas próximas décadas, com a Amazônia como um foco particular de preocupação.
Durante a temporada com insolação máxima, ou seja, nos verões, a variabilidade da temperatura aumenta na Amazônia e na África Austral em aproximadamente 15% por grau de aquecimento global. Enquanto que fora dos trópicos, ela diminui, há uma menor variabilidade da temperatura em relação à temperatura. Então, se você aumenta, eu pego o caso de Manaus, né? Em 2015, nós tínhamos já 1 grau a mais, tá certo? Com a temperatura máxima de 38,9 graus Celsius. Em 2030, nós vamos ter mais 2 graus Celsius de aquecimento médio, portanto, aumentou 1 grau, portanto, nós vamos aumentar 15% da temperatura máxima, portanto, vamos chegar a 44,73 graus Celsius. Quando que nós vamos chegar em 3 graus, eu coloco um ponto de interrogação, de aquecimento médio, isso significaria que nós teríamos mais 15%, portanto, nós chegaríamos a temperaturas que já são temperaturas, vamos dizer assim, do Saara, digamos assim, tá certo? Em 2000x, que seja 2050, 2060, ou coisa do gênero. Então, se esse modelinho do Batiani se verificar, nós vamos ter um problema enorme no Brasil todo, mas você vê que toda aquela zona, né, cor-de-rosa, né, onde ela se estende, mas sobretudo na Amazônia. Claramente que eu acho que o estado de São Paulo é um estado abençoado por Deus e bonito por natureza, porque ele está numa zona intermediária, né, e essa zona intermediária faz com que, de alguma maneira, nós tenhamos impactos que sejam um pouco menores do que a região Nordeste e Norte. Pouco menores ou muito menores, não sei muito bem. Enquanto que na região Sul, segundo o painel brasileiro de mudanças climáticas de 2013 e de 2016 mostra um aumento muito forte das precipitações, portanto, inundações imensas, secas enormes, inundações imensas, etc. Enquanto que São Paulo é uma região de transição, digamos assim, onde você lembra que eu mostrei para vocês que há um impacto, um índice de letalidade é médio, não é alto, por causa dessas características intermediárias, né? Então, essa é uma questão que eu acho que, sim, vai haver cada vez maior variabilidade, essa variabilidade é muito forte na zona tropical, a cada 1 grau médio, mas não tanto em São Paulo, né? No que se referia à questão da Janaína, sim, eu acho que políticas públicas a gente sabe, né? Quer dizer, a ciência nos dá, a tecnologia nos dá os meios para mitigar essa situação de uma maneira muito clara. Quer dizer, nós temos um enorme lastro de conhecimento sobre esse assunto, tá certo? A gente está careca de saber, tá certo, o que é preciso fazer, tá? A gente tem que reflorestar, no caso precisamente da questão da água, tem que reflorestar todas as matas ciliares, tá certo? Nós tínhamos perdido 73% disso, né, em 2007, quer dizer, pelo aquele dado, pelo menos, que eu tinha lido. Então, evidentemente que nós temos não só um problema de desmatamento da Amazônia, e, portanto, os rios voadores nos trazem menos umidade, mas nós temos também problemas locais, que claramente de desmatamento da mata ciliar, e é um enorme custo. Eu li um artigo não faz um tempo, não deu para trazer aqui, mas é um enorme custo de você tratar a água sem a mata ciliar ou com a mata ciliar. Se você tem a mata ciliar, a própria mata já é um filtro, digamos assim, dessas questões, tá certo? Sem a mata, você tem que colocar um balde de coisas químicas para cada certa porcentagem de água, para você tratar aquilo, tá certo? Enquanto se você tiver uma mata, você põe umas gotinhas de cloro lá, resolveu o problema. Então, as políticas públicas, elas... É claro que nós temos que parar de sair dos combustíveis fósseis, nós temos que sair da dieta de carne. Né? Cada vez que eu falo isso, eu estou cansado. Né? De repente, porque todo mundo sabe isso, né? E ninguém mais aguenta mais ouvir isso. O problema é que a gente não consegue fazer isso. E a gente não consegue fazer isso porque não temos uma engrenagem econômica, que é uma engrenagem que impossibilita ou dificulta extremamente deter o controle dos investimentos necessários, deter o controle democraticamente dos investimentos necessários para você mudar isso, tá certo? Então, um problema, mais uma vez, da velha coisa que surgiu lá em Atenas, chamada política, tá certo? Que a gente não sabe como é que a gente lida com essa coisa chamada política no século XXI. Né? Na questão que o Zé tinha proposto, da questão da relação da poluição, eu queria, de novo, Zé, mostrar uma coisa aqui que eu achei que é muito interessante, que é esse mapinha aqui, né? Então, os combustíveis fósseis podem ser responsáveis por 2 vezes a mais em termos de mortes do que pensado anteriormente. E aí vocês veem quais são as regiões em que a questão da poluição vinculada à questão do clima mostra uma enorme mortalidade.
A gente vê, obviamente, na Índia, né? Bom, a Índia sempre está em primeiro lugar, a campeã. Depois você vê toda essa região sudeste da China. Mas depois, olha onde que nós estamos aqui. Nós moramos aqui, ó. Tá certo? E aqui a situação é quase tão ruim, ou mesmo tão ruim, ou seja, nós estamos com excessos de mortes acima de 2.000. Tá certo? Por causa dessa questão, exatamente, que é essa conjuminação, né, de clima com poluição, que são claramente elementos que se reforçam reciprocamente, né? Sobre a última questão, que é a questão portanto, isso era sobre a questão da ilha de calor urbano, né? A questão da falta d'água, veja, eu acho que eu não sou um especialista disso, quem é especialista é a Marúcia, certo? Eu sou um turista nessa área, tá certo? Mas, portanto, eu sei que mesmo se eu me dedicasse a vida toda sobre isso, eu sei que sempre haveria uma margem de incerteza, tá certo? Em relação ao que vai acontecer no futuro, porque futuro, né, é o futuro, certo? Mas eu acho que todos os indicadores aos quais eu tenho acesso indicam que nós temos um problema convergente de maior escassez hídrica, o que não significa necessariamente menor menor precipitação, mas uma mudança muito grande do padrão de precipitação que nos dá secas e inundações. Quer dizer, nós temos os dois lados da questão, tá certo? Você morre de sede e morre levado pela água. Então, é uma situação que eu acho que é para lá de preocupante, é uma situação crítica, né, que nós estamos, e a gente já sabia disso há muitos anos, não fizemos aquilo que era necessário, lição de casa zero, e, portanto, a gente agora vai lidar cada vez mais com problemas de adaptação e cada vez menos capacidade de mitigação, porque os processos têm as suas inércias e eles vão cada vez mais nos arrastar para problemas de salve-se quem puder, né? Então, essa é uma situação, claro, que não tem palavra para isso, né? Chamaria de preocupante para ser eufemista, né? Muito obrigada, Luiz. Queria saber, então, antes da gente encerrar, se alguém gostaria de fazer alguma consideração final. Não? Então, agradeço mais uma vez muito a participação de vocês, Marúcia e Luiz. É um privilégio poder escutar vocês, né? Conhecer um pouco dos dados que vocês trabalham. Muitíssimo obrigado mesmo. Então, esse encontro vai continuar gravado aqui no Facebook para quem quiser assistir desde o começo ou quem quiser divulgar. Eu vou colocar aqui embaixo também as referências e os links que a Maru e o Luiz citaram. E a gente se vê nos próximos. A gente vai conversar ainda sobre educação e juventude e tecnologia. Muito obrigada pela participação. Janaína, eu queria agradecer especialmente a você pela mediação. Imagina! Muito boa, pelo convite, pela recepção, muito obrigada. Um prazer te receber, Mário. Obrigada pelas palavras. Pessoal, a gente se vê então nos próximos. Até. Obrigada, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau, Marúcia. Tchau, Luiz. Prazer obrigado, te ver pessoal. de novo. Tchau a todos aí.